Passamos à última a exposição, que é o senhor Gilberto Jabur Júnior, presidente da Associação de Desenvolvimento da Família. Com a palavra, Gilberto. Cumprimento o senador Flávio Arnes, por intermédio de quem endereça os meus cumprimentos a todos os expositores e a assistência. O Family Talks, ou ADEF, Associação de Desenvolvimento da Família, é uma organização da sociedade civil de interesse público que procura mudar a realidade brasileira através do fortalecimento das famílias. Desde 1978, sem fins lucrativos, partidários ou confessionais, nós buscamos promover o fortalecimento dos vínculos familiares como forma de mudarmos essa realidade. Eu aqui registro meu agradecimento à Comunhão Popular, instituição séria que conosco investigou o tema que será exposto hoje e com pesquisas valiosas nos trouxe informações relevantes e surpreendentes. Então, registro meu agradecimento à Comunhão Familiar. A nossa organização, senador, se propõe a proteção da família nos estritos termos dos artigos 226 e 227 da Constituição Federal, que garantem, como todos nós sabemos, a proteção integral às crianças e adolescentes, por meio da proteção concedida pela família, pela sociedade e pelo Estado, com absoluta prioridade. Essa é uma ressalva que pode parecer um lugar comum, mas que faz toda a diferença. E que ameaça esses direitos nos trouxe a esta audiência pública: o consumo crescente de pornografia infantil, cujos números são alarmantes, senador, e pouco conhecidos. De acordo com o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação, o CETIC-BR, 47% das crianças de 9 a 17 anos, adolescentes e crianças, portanto, usam redes sociais sem fiscalização. 42% desse público da mesma faixa etária navegam na internet, mandam e recebem mensagens e e-mails sem nenhuma fiscalização. E um dos conteúdos mais consumidos por esse público são conteúdos de sexo explícito. São conteúdos pornográficos que não só são consumidos, mas como facilmente ali difundidos. Como todos nós sabemos, a era digital nos proporciona um ambiente em que isso facilmente navega sem controle. Isso suscita evidentes e graves preocupações. Existem diversos estudos que demonstram que a pornografia contém nos seus roteiros, por assim dizer, encenações que reforçam a violência sexual, práticas sexuais de risco, estereotipação de papéis masculinos e femininos numa relação com frequente subordinação e objetificação sexual da mulher. A mulher é vista como um objeto. Demonstram também uma dominação masculina e uma priorização do prazer masculino, uma fragilização da ideia de consentimento prévio para a ocorrência da relação sexual, além de um estímulo frequente ao sexo casual e impessoal. Em suma, esses e outros estudos aos quais me referirei afiançam o quão nocivo é o consumo de pornografia por crianças e adolescentes, sobretudo em razão da conhecida vulnerabilidade desses seres humanos em franco processo de desenvolvimento psicossocial. Um estudo elaborado com 950 crianças com idade aproximada de 9 anos de idade demonstrou que aquelas que tiveram uma experiência com conteúdo pornográfico possuem 3 vezes mais riscos de apresentar um comportamento sexual completamente diferente daquele consentâneo com a sua idade. Meninos e meninas expostos à pornografia precocemente possuem mais riscos de sofrerem abusos de todo tipo, especialmente de abusos sexuais. E também possuem mais risco de sofrer algum tipo de vitimização sexual,
Sem contar que no ambiente da justiça criminal é frequente e profunda, muito bem fundamentada a associação entre pedofilia e pornografia. Eu poderia citar diversos trabalhos aqui, mas não haveria tempo. Enfim, a exposição à pornografia, senador, cria comportamentos sexualmente abusivos, violentos, que vão desde ofensas até o conhecido assédio sexual. E há evidências científicas mais graves, clamorosamente graves, que apontam o efeito que a pornografia exerce sobre o cérebro, tal como a adição em substâncias entorpecentes, gerando riscos da redução da própria capacidade de memória de trabalho, redução da massa cinzenta, redução da própria neuroplastia. A gravidade da exposição à pornografia vai além, né? São severos, são graves os efeitos produzidos sobre as relações sociais, sobre a saúde mental, a saúde emocional e psicológica desses seres em fase de desenvolvimento. Isso se revela na idade adulta. Há um estudo muito interessante de 2016 que identificou uma associação entre a baixa autoestima e um impulso sexual associado a um consumo frequente de pornografia entre adolescentes e meninos. Enfim, não cansarei mais Vossa Excelência e os demais presentes com tantos estudos que convergem nos mesmos e assustadores resultados, mas chamo a atenção aqui a uma lembrança que o Constituinte nos trouxe, que também passa desapercebidamente. Disse o Constituinte no artigo 227, parágrafo 3º, inciso 5º, assim como no ECA, artigo 6º, estamos lidando, aspas, com pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, fecho aspas. Esses seres humanos em franco desenvolvimento da personalidade gritam por socorro. E gritam porque não tem maturidade, não tem experiência, não tem tirocínio, não tem aptidão para lhes garantir uma criteriosa tomada de decisão sobre o uso dessa incipiente liberdade. E com isso sofrem psicologicamente, sofrem emocionalmente e, por consequência, também sexualmente. Eu trago como proposta para garantir essa proteção integral à saúde, à educação, ao respeito, à dignidade das crianças e dos adolescentes, lembrando também da própria função social da empresa, que está lá no artigo 170 da Constituição Federal. O que trago é uma proposta, senador, para que todos os canais de mídias digitais, todos ofereçam conteúdo pornográfico, conteúdo pornográfico, sejam obrigados a adotar mecanismos de verificação da idade e da identidade, bem como tomem providências acessórias com a finalidade de proteger crianças e adolescentes nesse oceano de oportunidades online. Eu poderia fazer menção aqui à experiência norte-americana, à experiência canadense, à experiência francesa, à experiência do Reino Unido, a experiência da Coreia do Sul, surpreendentemente, mas não haveria tempo. Mas faço sim menção a uma manifestação do Google, num documento chamado Legislative Framework to Protect Children and Teens Online, numa tradução livre, Estrutura Legislativa para a Proteção de Crianças e Adolescentes no Ambiente Online. Reconhecendo a dificuldade de controle, senador, num dado momento nesse documento, o Google diz: é razoável que métodos mais intrusivos de dados, ou seja, mecanismos de verificação que estamos aqui propondo, sejam utilizados no caso de, aspas, serviços de alto risco, como, por exemplo, álcool, jogos de azar e pornografia. A fórmula que propomos pode ser aquela adotada nos Estados Unidos, em que os sites pornográficos façam a verificação da idade ou deleguem isso a uma terceira empresa que nem sequer identifique
o usuário. Apenas diga ao site que fornece conteúdo se se trata ou não de menores. Muito bem. Então, essa é a nossa proposta, que se adotem mecanismos confiáveis para a verificação da identidade, com medidas acessórias também, como pop-ups de advertência, da mesma maneira que em propagandas de cigarro. E aqui eu termino, senador, recordando que se há um controle social e real, muito bem fundamentado hoje em dia, para se entrar numa boate, para se assistir a um filme, para se tomar uma bebida alcoólica, não há razão, senador, para não haver um controle num ambiente tão grave quanto aquele que difunde a pornografia. Se nós não fizermos isso, e aqui eu termino, nós corremos o risco de criarmos uma geração de jovens agressivos, violentos, inseguros, perturbados, talvez doentes. Então, por isso, temos que tomar providências. Muito obrigado.